Nós estamos aqui hoje para comemorar uma história que tem a manifestação de Deus. O profeta Joel anunciou, pela inspiração do Senhor, que em dado momento futuro a presença de Deus seria manifesta de uma forma diferente na terra. Em uma das três principais festas de Israel, a festa do Pentecostes, festa que acontecia 7 semanas após a Páscoa, e em Jerusalém, na realização desta festa normal entre os hebreus, entre os judeus, aconteceu algo extraordinário no cenáculo. Os discípulos receberam algo, um movimento, como um som, e aqueles homens ali, que sabiam apenas falar a sua língua nata, puderam expressar e falar as maravilhas de Deus em outras línguas, das quais eles não haviam aprendido, mas as pessoas que estavam nas proximidades puderam entender e interpretar. Pedro também era um deles, o apóstolo do Senhor. Ao tomar a palavra, ele diz naquele dia: o que está acontecendo aqui não é embriaguez, o que está acontecendo aqui não é algo estranho. Acontece neste dia o cumprimento das profecias do profeta Joel. Na instrumentalidade do Espírito Santo, o apóstolo Pedro também profetizou naquele dia. Ele diz: a promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos, aos que estão longe e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. O apóstolo Pedro mesmo pôde ver o cumprimento da sua palavra aos que estavam longe, quando em Atos 10 ele estava na casa de Cornélio e pôde perceber um gentil, uma pessoa que estava longe, para os hebreus receberem também a presença do Espírito Santo. Reuniram numa grande reunião para discutirem o ingresso dos que estavam longe, e os apóstolos fizeram um relato no ano 48, no concílio em Jerusalém, quando disseram: como é que vamos recusar os gentios na presença de Deus, se eles também já estão recebendo o Espírito Santo? Porque a promessa do Espírito não era apenas para o dia do Pentecostes, mas era para toda a história a partir daquele dia. O Pentecostes tomou esse novo nome para a manifestação do Espírito Santo. De lá para cá na história, nunca mais deixou de haver manifestação do Espírito Santo na terra. Porém, estamos aqui hoje para celebrar o maior movimento pentecostal ininterrupto da história, quando aconteceu na Rua Azusa 312, segunda-feira à noite, 9 de abril de 1906, numa humilde congregação, um culto abençoado pela presença de Deus. Algo inovador aconteceu no culto. Uma vizinha do templo estava na reunião, a Jenny Evans Moore, quando ela, que só sabia falar a sua língua nata, ela foi revestida da presença do Espírito Santo, cantou em 6 idiomas sem saber, e tocou o piano sem nunca aprender a tocar, porque a presença do Espírito Santo chegou ali também. Passado alguns dias, uma mãe chamada Suzy, de origem espanhola, levou na Rua Azusa um garoto, Alfred Valdez. Lá ele também recebeu o Espírito Santo e tornou um grande missionário internacional, fazendo com que o Pentecoste pudesse expandir pelas Américas. O movimento pentecostal lá da cidade de Los Angeles expandiu pelos Estados Unidos, a ponto de chegar em Chicago. E em 1909, 15 de setembro, o irmão Daniel Berg, sueco, que trabalhava em Boston, numa quitanda, ele recebeu o Espírito Santo. Em novembro, no dia 19 de 1909, o irmão Gunnar Wing, que pastoreava uma igreja batista na Suécia, foi a Chicago e também recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ele voltou para sua terra, sabendo do chamado missionário, mas não saber como cumprir. Em uma reunião na casa do irmão Woodin, o irmão profetizou que
que a missão seria realizada num lugar chamado Pará. Ao analisar os mapas geográficos, perceberam que se achava no norte do Brasil. Os dois irmãos, no dia 12 de outubro de 1910, Gunnar Wigner não tinha nenhum ano ainda de chama pentecostal na vida, entregou a igreja batista que pastoreava, e o irmão Daniel Berg deixou o emprego, e eles reuniram, juntaram dinheiro suficiente apenas para a viagem, e embarcaram lá em Nova York, 5 de novembro de 1910, na terceira classe do navio Clement. Navegaram 14 dias, chegaram em Belém do Pará e foram hospedar na sua igreja de origem, Igreja Batista. No início do ano 1911, quando eles já começaram a falar em língua portuguesa, não perderam tempo e começaram a pregar a doutrina pentecostal. O resultado foi breve. 1h da manhã, dia 2 de junho de 1911, irmã Celina Martins de Albuquerque e a irmã Maria de Nazaré falaram em línguas estranhas em país brasileiro. Poucos dias depois, 9 dias depois, um conflito em Belém. Domingo, dia 11, um evangelista que era seminarista chamado Raimundo Nobre achou aquilo estranho, marcou uma reunião para terça-feira, dia 13, e na reunião chamou os nossos missionários de pessoas hereges, e muitos irmãos foram expulsos da igreja naquela terça-feira, mas eles continuaram com a chama do Espírito Santo na vida, sem saber o que fazer. E os irmãos, cientes da missão que receberam de Deus, reuniram na casa da irmã Celina Martins Albuquerque, lá na rua Siqueira Mendes, número 600, e foram lá servir a Deus, foram buscar a presença de Deus no dia 18 de junho de 1911. Colocaram na igreja o nome de Missão da Fé Apostólica, e a obra de Deus crescia. Enquanto isso, na América, o Pentecoste causava também alguns tumultos na vida daqueles que desacreditavam. Muitos irmãos pentecostais sofreram, e o que chamou a atenção americana foi que as pessoas que mais trabalharam pelo Pentecoste foram as mulheres, que eram recusadas do meio social, pois as mulheres só puderam ter os seus direitos de um ano 1950 para cá. Outra classe rejeitada na América foi a que Deus usou, foi a classe dos negros, que Deus usou para a expansão do Pentecostes na América. Resultado disso, a igreja cresceu, e em 1914, na Igreja de Deus em Cristo, para resolver um conflito social, um grupo saiu da Igreja de Deus em Cristo, que era até então pastoreada pelo pastor Meise, que também era negro. Eles saíram e fundaram uma denominação chamada Assembleia de Deus. Aí então os nossos missionários brasileiros copiaram esse nome, e a igreja cresceu, tendo seu registro do próprio nome em 18. Resultado de que a igreja foi crescendo com a unção do Espírito Santo, e em 2 anos apenas de missão brasileira, a igreja brasileira já enviava missionários para outros países. Muita revolta aconteceu na América e no Brasil contra os pentecostais, contra aquilo em que Deus fazia. Entre as dificuldades que os pentecostais enfrentaram, eu quero destacar 2. Muitos irmãos pentecostais foram atingidos por objetos e por dejetos, porque eram pentecostais, isso prática de outros cristãos que não criam nos Pentecostes. E na América também, um indivíduo escreveu um livro dizendo que o Pentecostes era o último vômito de Satanás, mas ele enganou, porque o Pentecostes é a força que a igreja tem para marchar. Nós podemos perceber, e os estudiosos de religião já descobriram e provam, que todos os movimentos acabam, mas só os pentecostais irão resistir, porque o pentecostal crê na presença do Espírito Santo. Como é isso? É porque quando a força do crente acaba, o pentecostal tem a atuação
uma ação sobrenatural na vida. A nossa igreja comemorará 100 anos no próximo dia 18. Atenção, não estamos comemorando 100 anos de uma congregação ou de uma igreja local. Estamos comemorando 100 anos de uma obra que Deus abriu em terra brasileira. A instituição Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Que instituição é essa que começou com média de 2 dezenas de pessoas no dia 18? Hoje, fora aqueles que saíram de nós e foram para outras, nós somos mais de 20 milhões de assembleanos. Nós temos mais de 100 mil congregações atendendo as pessoas em terras brasileiras. Mais de 30 mil pastores. Mais de 6 mil templos sedes. Porque a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não pode desistir. Eu encerro fazendo memória nesses 100 anos que a Igreja Assembleia de Deus, ela foi liderada por pessoas simples, por homens de baixo poder aquisitivo financeiro, por baixa capacidade intelectual e estudantil. Mas nós estamos aqui hoje também para homenageá-los, que por mais que tinham fraquezas administrativas, por mais que tinham capacidade pequena para reger uma grande obra, eles puderam manter a igreja como igreja. Não transformaram a igreja em clube, não transformaram a igreja em associação, não transformaram a igreja em empresa, não transformaram a igreja em banco, não transformaram a igreja em fundação, não transformaram a igreja em fonte geradora de emprego, mas souberam reconhecer que a igreja é de Deus e que eles precisam cuidar dela. Atenção, irmão, que no final desse centenário, muitos estão tentando mudar a origem da igreja, mudar o chamado da igreja, mas nós estamos hoje em público dizendo: o mesmo Deus que esteve conosco até aqui, nos dará, assim como Paulo disse e escreveu aos Efésios, Deus continuará dando líderes para que a igreja marche. E aqueles que levantarem contra a obra de Deus, Deus os fará descer dos seus saldos e dos seus palcos, porque Deus é aquele que dá a liderança, mas é o Deus que tira. E a igreja pentecostal crê nisso. Que Deus nos abençoe. Porque a história não vai parar agora, a história apenas está acontecendo, porque Deus é o dono da obra.